Bom dia, Lara. Que sintonia, hein, minha amiga? Combinando, hein? Combinasse não dava tão certo essa cartela de cor. E a senhorita vai ver que o Caio Leone daqui a pouquinho vai entrar no mesmo tom, viu? Todo hoje, mundo em sintonia nesse esporte hoje. Sintonia total, viu? Bom dia, Bahia. Bom dia a todos ligados aqui no Campo do 4 da TV Aratu. E a gente começa falando do Vitória, que não terá Felipe Machado para a partida de sábado contra o Atlético Mineiro e também tem vários jogadores pendurados para a sequência do campeonato. Rodolfo Rage explica pra gente. Reta final de campeonato e o Vitória segue em busca de pontos para conseguir o seu objetivo. Neste sábado, o Leão vai encarar o Atlético Mineiro na Arena MRV às 4h30 da tarde, precisando vencer para não terminar a rodada dentro da zona de rebaixamento. A lista grande de pendurados do time para esse duelo é o que gera preocupação, já que pode se transformar em baixa para o próximo jogo diante do Bragantino na semana que vem. Um dos principais jogadores do time, o zagueiro Wagner Leonardo, está nesse grupo com 2 cartões amarelos. Além dele, outros titulares como o lateral esquerdo Lucas Esteves e o atacante Gustavo Mosquito. O goleiro Muriel, os volantes William Oliveira e Leonaldi e os atacantes Everaldo, Janderson e Zé Hugo fecham a lista de pendurados. É, dona Lara. Muita gente com cartões amarelos. E aí hein? o jogador fica pendurado, né, Lara? Com 2 cartões, se ele toma o terceiro cartão, ele não joga a partida seguinte. Por isso essa preocupação com esses tantos atletas do Vitória que estão pendurados, né? E o Caio Leone mostrou preocupação com esse time do Vitória com tanta gente pendurada. Afinal, depois do Atlético Mineiro, o Vitória terá 5 jogos com confrontos diretos com equipes que lutam na parte de baixo na tabela, né, Caio? Nos últimos 5 jogos contra o Galo Mineiro, o rubro-negro venceu 4. No primeiro turno, 4-2, na primeira sequência de 2 resultados positivos no Brasileirão. Mas para o duelo do próximo sábado, às 4h30 da tarde, Carpini tem uma preocupação gigantesca. São 8 atletas pendurados, entre eles 3 titulares absolutos. Wagner Leonardo, o pilar defensivo da equipe. Lucas Esteves e o atacante Mosquito, que melhorou o sistema ofensivo substancialmente com assistência contra o Atlético Goianiense e gol decisivo no último jogo. E também o Zé Hugo, Janderson, William Oliveira, Muriel e Leonaldi também estão pendurados. O problema grave é uma equipe que não tem um elenco robusto para mesclar as peças. Os últimos que citei não são titulares, mas o William Oliveira pode ser titular contra o Atlético Mineiro. O Leonaldi é um jogador que vira e mexe precisa ser utilizado. Zé Hugo é a arma dessa equipe no segundo tempo para ter velocidade. E Janderson tem revezado a posição com o Alejandro. O Vitória, que vai ter uma exigência física, técnica, tática e mental muito alta, não vai poder fazer com que os seus atletas tirem o pé num jogo tão importante contra o Atlético Mineiro. É natural perder jogadores pelo terceiro cartão amarelo. Faz parte. O Vitória vai ter que saber lidar com isso. Não só o Vitória, como o técnico Thiago Carpini. Aí não dá para ficar preocupado com essa questão dos cartões amarelos, né? Tem que jogar para pirão, né? Como se diz na expressão do futebol, jogar na seriedade, sem se preocupar com essa questão de falta, de tomar um terceiro cartão e ficar suspenso da partida seguinte, até porque depois do Galo, repito, Vitória pega Bragantino, Fluminense, Corinthians, Criciúma, Atlético Paranaense, equipes que estão jogando o campeonato do Vitória, confrontos diretos, então tem que jogar com tudo, não tem que ficar preocupado com essas questões que envolvem cartões amarelos. Vamos falar um pouco do Tricolor de Aço agora? Vamos. Falar desse Bahia. Traz o Bahia. Bom, o Bahia não tem o Everton Ribeiro para enfrentar o Flamengo, mas terá a volta do Nicolas Acevedo, volante que há quase 10 meses não atua pelo Tricolor. Ele teve uma lesão de LCA, uma das mais graves do futebol, mas está de volta pronto para ficar à disposição de Rogério Ceni, né, Radi? O Pitbull está pronto para voltar. De fora da equipe desde dezembro do ano passado, quando sofreu lesão no joelho e precisou passar por cirurgia, o volante Nico Acevedo deve entrar na lista de relacionados para a partida diante do Flamengo neste sábado. Estou tranquilo, confiante que consigo fazer as coisas bem, trabalhando diariamente. O departamento médico me ajudou muito, me preparou bem, me sinto confiante e seguro. O uruguaio foi peça importante do Bahia no Brasileiro do ano passado, quando atuou em 31 jogos e ajudou o time a escapar do rebaixamento à Série B. Já esse ano, Acevedo tem 10 jogos pela frente para botar o esquadrão na Libertadores da América após 35 anos. Questionado sobre atuar ao lado de Caio Alexandre no meio, Acevedo enxergou com bons olhos. Caio tem muita qualidade.
Acho que Caio tem muita qualidade, muita técnica e visão de jogo. Acho que seria ótimo jogar ao lado dele. Eu sou um pouco mais defensivo, ele cria mais jogos. A verdade é que temos um meio de campo com muita qualidade. O meio campo tem muita qualidade. Tá aí o Nicolas Acevedo, ano passado importantíssimo, né, para a permanência do Bahia na Série A do Campeonato Brasileiro, na temporada em que o Bahia teve muitas dificuldades e se livrou na última rodada contra o Atlético Mineiro, naquele 4-1 na Arena Fonte Nova, inclusive jogo em que o Acevedo acabou se machucando no início da partida. E seguindo essa sintonia do vinho, olha como tá bonito esse estúdio, Caio Leone chega na área de vinho falando sobre a volta do Acevedo, né, Caio? Em 2023, Acevedo foi o segundo jogador em desarmes do tricolor no Brasileiro, com 27, perdendo apenas para Rezende, que teve 30. Em 2024, com o meio de campo que se transformou no principal setor do esquadrão, com as chegadas de Everton Ribeiro, Jean Lucas e Caio Alexandre, mesmo assim, Acevedo demonstrou que faria falta logo nos primeiros embates do ano. Quando o Bahia demonstrou fragilidade na construção, quando Caio Alexandre era tirado de circulação por Léo Condé nos bavis decisivos do Baianão e Daniel Paulista na semifinal da Copa do Nordeste, a alternativa para revezar as movimentações e criar mais dinâmicas na primeira fase de construção poderia ter sido inclusive o jogador Nico, que estava fora de combate. Recuperado, próximo do retorno aos gramados e se sentindo bem para enfrentar o Flamengo, o camisa 26 talvez não mostre tudo que pode na reta final do Brasileiro, justamente pelo longo tempo de inatividade. Mas o fato é que se aquela qualidade voltar junto com o atleta, o Bahia já terá um grande reforço também para 2025. Que assim seja. O uruguaio é importantíssimo para o tricolor. Olha, ele poderia ser inclusive a opção para o jogo de sábado no time titular. Talvez seja precoce colocar ele logo para jogar, né? São 10 meses fora, né? Lesão muito grave de ligamento cruzado anterior, uma das mais graves, como eu disse, no futebol, mas o Acevedo poderia ser a opção, ele iria para o meio campo, né, já que o Everton Ribeiro está de fora, você mudaria a posição do Cauli, adiantaria ali Jean Lucas e Caio Alexandre e daria para fazer esse time. Vamos saber outras opções que o Bahia tem justamente, Lara, para substituir o Everton Ribeiro, que é o craque do time, né, o camisa 10, o capitão. Tem o Depena, que seria praticamente um pelo outro. O Depena já tem 2 gols e 4 assistências na temporada. É um cara que chegou no meio da temporada. Começou muito bem nos jogos que substituía o Everton, mas de uns tempos para cá não tem conseguido entregar como o torcedor gostaria. De qualquer forma, talvez seja a principal opção, já que o Rogério é muito pragmático, não gosta de fazer grandes mudanças. Então, é bem possível que o Depena seja, de fato, o substituto do Everton. As outras opções, né? Esse aqui são 3 de vez, porque seria a mudança tática, né? O Tassiano viria para o meio campo para fazer a função do Everton Ribeiro e aí você teria 3 opções para compor esse ataque pela esquerda. Rafael Ratão, 6 gols na temporada, Ademir, 4 gols na temporada, Lúcio Rodrigues, 2 gols na temporada. Eu acho que o Ratão talvez corra na frente até por jogar mais do lado esquerdo. O Ademir é um cara que joga mais pelo lado direito, o Lúcio joga mais pela direita ou até centralizado. Eu acho que o Ratão joga na frente caso, né, o Rogério opte por uma dessas 3 opções. Tem uma outra opção também que seria essa mudança do lado esquerdo, né? O Juba faria a função do Everton Ribeiro e o Iago Borducci faria a função do Juba pelo lado esquerdo. O Iago Borducci é um dos caras que chegaram aí nessa última janela junto com o Lúcio Rodrigues e também é um bom jogador, opção para o Rogério para essa sequência do Bahia. É o tricolor de aço buscando opções importantes para a substituição do Everton Ribeiro, Lara. Se você tivesse que fazer uma aposta, o que é que você chutaria? Depena, qual vai ser a substituição? Eu acho que ele aí? vai de Depena. O estilo do Rogério Ceni é esse. Ele não é de fazer grandes alterações, ele vai trocar o Everton pelo Depena, não mudar a estrutura do time, é o time que ele confia. Acredito que talvez, infelizmente, para o torcedor que quer uma mudança mais drástica, eu acredito que ele vai colocar o Depena no lugar do Everton Ribeiro. Os confrontos contra Atlético Mineiro e Flamengo no final de semana são confrontos dificílimos, né? O Atlético Mineiro jogou ontem pela Copa do Brasil, o Flamengo também, e ambos venceram seus jogos. Os gols aí, ó, Vasco e Atlético Mineiro, o Vasco sai na frente, Felipe Coutinho, jogos de ida na Copa do Brasil, viu, gente? Arena MRV, o Vasco saindo na frente, a Arena do Atlético completamente lotada, né? Jogo que vale vaga na decisão do campeonato. Felipe Coutinho fazendo 1-0. Guilherme Arana, lateral esquerdo da seleção brasileira, pegou de primeiro um golaço, empatando o jogo na Arena MRV. O Galo que pressionou muito o Vasco, o placar poderia até ser mais dilatado. Acho que o Vasco sai no lucro para o jogo da volta no Rio de Janeiro, já que o placar ali mínimo, o Galo acabou virando com o gol do Paulinho
cruzamento do Guilherme Arana e o Paulinho, ex-jogador do Vasco, né? Por isso que ele levanta a mão ali, não comemora tanto, né? Mostrando respeito ao seu ex-clube. E aí já imagens do Maracanã, que teve um público abaixo de 50 mil, surpreendente. O Maracanã cabe quase 80 mil. O Flamengo tem a melhor média de público do futebol brasileiro, mas o torcedor ainda meio ressabiado ali com a saída do Tite, né? A chegada do Filipe Luiz, que estreou muito bem, foi um Flamengo muito intenso. Fez esse gol com o Alexandro ainda no primeiro tempo, mas encavalou uma série de oportunidades. Foram 2 bolas na trave, o Hugo fez 3 grandes defesas. O Corinthians também teve 2 bolas na trave, uma bola tirada em cima da linha pelo Léo Pereira. Foram jogos muito movimentados na noite de ontem pela Copa do Brasil. Atlético Mineiro 2, Vasco 1, Flamengo 1, Corinthians 0. Flamengo e Atlético têm vantagens para os jogos da volta, que devem acontecer no próximo dia 20, mas há um imbróglio judicial que pode mudar essa data. De qualquer forma, o Atlético que venceu e o Flamengo que venceu são adversários da dupla Bavi no final de semana. Podem chegar desgastados? Podem, a gente viu o nível dos jogos. Porém, tem elencos robustos de muita qualidade. E por a gente ter uma data FIFA após o jogo de sábado, ou seja, 10 dias praticamente para que as equipes descansem, eu não estou achando que eles vão poupar ninguém. A não ser assim, um jogador que já está contundido, com CK alto, que é um estudo que é feito pela metria dos clubes, mas acredito que Atlético e Flamengo virão com força máxima para os jogos que envolvem a dupla Bavi no final de semana. Bom, vamos falar dessa situação que envolve as bets, né? A gente trouxe ontem a regulamentação das bets. Esse mês de outubro é um mês fundamental para que o brasileiro que tenha dinheiro retido nas bets, que não estão ainda regularizadas no país, que ele possa resgatar. São 193 bets e a gente traz um alerta para a população brasileira nessa matéria bacana aqui no Campo do 4. Uma olhadinha no celular é o suficiente para checar se a aposta online deu certo. Ah, eu vi isso, né? Eu gosto de futebol, então pronto, assim vai, segue. A diversão foi o que levou o Henrique a começar a apostar online. Eu sempre me coloco um limite, eu não passo do valor que eu tenho apostado, porque é o que eu falei, é por diversão. Um levantamento mostra que quase 15% da população brasileira faz apostas online e 4 em cada 10 jogadores encaram essas apostas como uma chance de ganhar dinheiro rápido em momentos de necessidade. Um problema que pode desencadear outros, como a ludopatia, uma condição médica caracterizada pela compulsão de uma pessoa por jogos de azar. A associação que representa grandes plataformas no Brasil anunciou que casas de apostas que estiverem em processo de regularização no Ministério da Fazenda vão receber um selo de adequação. O primeiro passo para tirar o menor, tirar a pessoa politicamente exposta, o que não pode apostar, é fazer o reconhecimento dele facial e documental. A cada saque, a cada depósito, também haverá esse reconhecimento. A gente vai fazer um amplo estudo com 21 mil pessoas, que é um estudo grande, para a gente poder identificar exatamente o perfil do ludopata brasileiro. Este psiquiatra e professor do Departamento de Psiquiatria da Escola Paulista de Medicina diz que o acesso facilitado pode aumentar o número de pessoas com problemas para administrar uma relação saudável com o jogo. Se a gente tem isso à nossa mão, fica mais fácil a gente se perder no autocontrole. Aí, nessa matéria recente aqui que no Polo Petroquímica e Camaçari, a empresa tem mais da metade dos funcionários endividados por apostas em bets, né? Então o alerta está dado aí que a gente possa ter prudência na condução dessas apostas, né? Só para lembrar, né, o Apostas da Sorte, né, que é patrocinador do Bahia, ela não saiu na lista que está lá no Ministério da Fazenda, hein? E ela patrocina o Bahia, o Grêmio, o Bragantino, o Atlético Paranaense, o Corinthians. Então tá toda uma expectativa para que ela possa se adequar e poder estar regularizada. Enquanto isso ainda não está, e a gente vai trazer desdobramentos durante a semana. Bom, para a gente encerrar, 50 anos da despedida do Rei Pelé. Imagens aí da Vila Belmiro, foi o último jogo de Pelé na Vila, né? Em 1974, no dia 2 de outubro daquele ano. Pelé que depois ainda jogaria no Cosmos dos Estados Unidos, no projeto lá com Beckenbauer, mas no Brasil foi a última partida dele. Imagens aí do nosso grande Rei Pelé, mais de 1.200 gols na carreira, o maior jogador de todos os tempos. Lindas imagens, adorei, viu? Valeu, Larinha. E até amanhã. A gente volta amanhã com mais no Campo do 4. Beijo, gente.